Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha, eu aqui de novo com mais uma reflexão para você, para o seu coração. Amém? Meus amados, olhe para Jesus como o seu maior exemplo. Glória a Deus. Existem pessoas, meus amados, que ficam o tempo todo imitando pessoas, procurando ser igual ao outro, procurando fazer o que o outro faz, procurando realizar o que o outro realiza. E não é correto, porque Jesus não deixou ninguém como um modelo aqui na terra. Ele mesmo é o próprio modelo de caráter, de santidade, de pureza, de uma vida com Deus. Por isso que ele mesmo, quando ele fala, ele diz: eu vos dei exemplo em tudo. Logo, ele estava dizendo: assim como eu fiz, façam vocês também. Na carta aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não podemos estar olhando para os homens. Não podemos. Algumas pessoas dizem: fulano fez, então eu também posso fazer. Olha o cargo que ele ocupa. Olha a posição que ele tem. E ele fez, por que eu não posso fazer? Amados, não é a vida do A, do B e do C que pode definir a sua. O que está escrito nas palavras que Jesus falou, a Bíblia Sagrada, ali sim você deve olhar com atenção, procurar com zelo, compreender o que está escrito nas Escrituras a respeito de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que erra o homem por não examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim, diz o Senhor. Amados, é necessário estar o tempo inteiro examinando as Escrituras. Você precisa saber o que as Escrituras dizem sim e o que as Escrituras dizem não. Você precisa perceber, observar nas Escrituras o que Jesus fez e o que Jesus não fez. O que Jesus aceita e o que Jesus não aceita. Não é o que o homem ensina, não é o que o homem fala. Pode ser o maior ensinador, pode ser o maior pregador, pode ser o homem mais influente desta terra que você admire. Ele pode falar, mas se não estiver na palavra, nas Escrituras, se não estiver batendo com o que Jesus fez, com o que Jesus disse, então não faça, não cumpra, não exerça. Então, queridos, pare de olhar para os homens, pare de olhar para as pessoas, pare de tentar fazer o que alguém faz, pare de imitar o que alguém está fazendo. Olhe para as Escrituras. Hoje o que mais a gente vê são pessoas escandalizando o Evangelho. São pessoas fazendo com que, meus amados, o Evangelho hoje seja questionado. Por conta de pessoas influentes, por conta de pessoas de nome, que fazem o que é errado, e as pessoas, ao invés de fazer o que é certo, vai fazer o que eles estão fazendo. Quantas pessoas, meus amados, têm caído em abismo profundo e sem direito de retorno, somente porque alguém caiu e ele admirava o fulano, o beltrano, e caiu também. E não é assim. Jesus não deu esse privilégio para ninguém, para ser modelo de ninguém. Não. Ele disse: olha, quem for santo, santifique-se mais ainda. Quem for sujo, suje-se mais ainda. Mas eu percebo, eu olho para as Escrituras e eu vejo Jesus dizendo assim: eu vos dei exemplo em tudo. Ou seja, eu fui professor para vocês em tudo. Tudo que eu fiz, façam vocês também. Seja humilde, ame o próximo, perdoe quem lhe feriu, abrace quem não quer te abraçar, ame quem não te ama, pregue a palavra de Deus, faça a obra do Senhor, independente do que as pessoas falem, do que as pessoas digam. Sabe, irmãos, Jesus foi um exemplo de perseverança. Ele sabia o que ele precisava fazer.
Ele sabia que somente com o derramamento do seu sangue, somente com a sua morte, ele poderia comprar muitos. Como a Bíblia diz que ele comprou com o seu sacrifício, com o seu sangue. E por essa razão, ele foi até o fim. Então persevere, meu amado. Pare de estar olhando para o que as pessoas dizem. Pare de estar dando ouvido a quem não tem exemplo para você. Ah, mas porque fulano de tal faz assim? Se eu fizer assim, as pessoas não vão gostar. Não faça. O que ele fez está nas Escrituras? Não. Então não faça. Ele adulterou. Foi. Pecou. E você vai adulterar? E você vai pecar porque ele pecou? Ah, mas ele deixou a mulher dele. Ela deixou o marido dela. E se divorciou, e isso e aquilo, e você vai fazer isso com a sua mulher, e você vai fazer isso com o seu esposo, porque quem você admira fez também? Não, querido. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus como a fonte da sabedoria. Ele mesmo foi quem falou: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Glória a Deus. E por que olhar para o homem? Por que olhar para as pessoas? Amado, se você não tivesse Bíblia Sagrada na mão, se você não tivesse o livro sagrado com você, eu até poderia dizer: você fez isso porque não tinha nada, além de uma pessoa que pudesse lhe ensinar. Tudo bem, mas hoje você tem a Bíblia. Pregue quem pregar, ensine quem ensinar. Pode ser o melhor, pode ser o maior. Está de acordo com a palavra? Amém. Não está? Não, amém. O apóstolo Paulo disse assim: olha, pode descer. Olha a certeza de Paulo naquilo que estava escrito nas palavras que ele mesmo conheceu. Aquilo que estava escrito nas Escrituras. Olha o que Paulo diz. E é importante você ter a mesma convicção que Paulo tinha. Paulo disse: olha, se aparecer aqui, se descer do céu um anjo, você não vê anjo por aí em qualquer lugar, irmão? Não, de maneira alguma. Mas ele disse: se um anjo descer do céu e pregar um outro evangelho, a não ser o que eu prego, pode considerar anátema. É maldito o que esse anjo pregar. Paulo estava dizendo: não existe outra fonte de salvação, senão por meio de Cristo. Não existe outra fonte de conhecimento e de sabedoria acerca de Deus, senão pela sua palavra. Era como que ele dissesse: eu sei o que eu prego. Eu sei o que eu aprendi. Então é bom que você faça a mesma coisa. Aprenda a defender a sua fé. Defenda a sua fé. Tenha confiança na palavra. Tenha confiança em Cristo. Olhe para Jesus como seu maior exemplo. Não olhe para os homens, não. Os homens se corrompem. Os homens erram. Os homens tropeçam e caem. Jesus não. Jesus passou por essa terra e por durante 33 anos e meio, nesta terra, ele não se corrompeu, ele não mentiu, ele não falhou. A Bíblia diz que da sua boca nunca saiu engano. Perceba, ele era 100% homem e 100% Deus, mas não falhou um momento sequer. Venceu Satanás lá no deserto, as tentações, foi para a cruz, sofreu escárnio, padeceu, apanhou, sangrou, sofreu e morreu, mas não quebrou o que estava estabelecido para ele. Não, sofreu tudo, passou por tudo, mas permaneceu na linha, permaneceu acreditando que o seu sacrifício era suficiente. E ele não titubeou. Então ele é o nosso maior exemplo. Siga Jesus.
Não, irmão, mas porque eu sigo um irmão na internet? Não, pare com isso. Pare com isso. Se o que ele fala, ela fala, está de acordo com a palavra, creia, acredite, faça. Se não está, deixa de seguir, sai de perto, não ouça mais. É assim, irmão. Hoje existem muitas heresias. Alguém tenta incutir na mente das pessoas um novo evangelho, um novo ensinamento. Por exemplo, existem pessoas que dizem: se você for crente, você tem que ser rico. E aí, bora pregar o evangelho da prosperidade. A prosperidade é vontade de Deus? Sim, mas nem todos podem ser ricos. E as pessoas veem a prosperidade apenas como dinheiro, ser muito rico em dinheiro. Frota de carro, dono de muito apartamento, dono de loja, dono disso, dono daquilo, ser uma pessoa bem-sucedida. Não, e não é isso. A prosperidade não é somente isso, é você ter uma família abençoada, uma família unida, uma família embasada na palavra de Deus, uma família temente ao Senhor, uma família que ama, que respeita, uma família que deseja amar, que deseja morar no céu. É isso aí, isso é prosperidade. Tem uma vida de temor. Mas estão pregando outra coisa. Estão falando outro tipo de linguagem. Estão ensinando outro tipo de palavra, outro tipo de evangelho. E eu digo como disse Paulo: ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho diferente desse que está escrito, que nós pregamos, consideremos anátema, maldito, porque o evangelho não precisa de mudança. É o evangelho já que nos muda, nos transforma. E às vezes a gente não quer ser transformado, não quer ser mudado, e a gente começa a mudar algumas coisas no evangelho. Como se eu, tirando a letra, o poder do evangelho diminuísse. E não é, meu querido. O que está escrito ali, está escrito e ponto final. Deixa eu dizer para você, olhe para Jesus como o seu maior exemplo. Pare de seguir homens. Pare de seguir homens. Homens que falam o que não está escrito. Pare de seguir homens que pregam o que não está escrito. O que pregam que é antibíblico. Não é o homem que é o seu maior exemplo. Se o homem falhar, se o homem pecar, se o homem cair, não caia. Aprenda com o erro dele. Olhe para as Escrituras. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. E lembre-se, olhe para Jesus como o seu maior exemplo. Não embase a sua vida, o seu alicerce em pessoas. Não. Não embase a sua vida, seu conhecimento, seu alicerce bíblico nas pessoas. Embasem em Cristo Jesus e na sua palavra. Amém? O que estiver escrito ali é seguro. O que estiver escrito na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, é seguro. Faça, cumpra, porque vale a pena. Amém, meu amado? Que Deus abençoe você. Abençoe sua família, sua casa, para a glória do nome de Jesus. Você que ainda não é inscrito aí nesse canal, se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos com os teus amigos, teus vizinhos, também com os teus familiares. E com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa palavra, essa reflexão, e assim nos ajude a restaurar uma vida, uma família, pelo poder da palavra de Deus. Amém, meu amado? Que Deus abençoe você. Paz do Senhor e até a próxima.